No programa de hoje, vamos conversar com a senadora do estado do Rio Grande do Norte, pelo Partido PROS, Zenaide Maia. Seja bem-vinda, senadora, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço esse espaço, Robson. Eu costumo dizer que comunicação é informação e informação é poder. Só se empodera uma sociedade com conhecimento. Perfeito. Senadora, e eu gostaria de, inicialmente, ouvir suas palavras, né? Uma reflexão a respeito do momento atual que o Brasil tem vivido, né? Nesse contexto do governo de Jair Bolsonaro na presidência da República. Qual é a reflexão que a senadora faz? Olha, é uma reflexão que é preocupante. Nós temos um governo que politiza as polícias, forças de segurança, tem uma política neoliberal entregando o patrimônio da população brasileira a preço de banana em final de feira e ainda não presta conta de quando vende um ativo, mesmo que aquela instituição seja lucrativa, ele não diz onde esse recurso foi aplicado. Isso não se faz. E terceiro, ele tem uma ojeriza os programas para as minorias. Ele está tirando dinheiro, recursos da saúde, da educação, da assistência social e da própria segurança pública, que ele e a maioria dos seus aliados se elegeram prometendo uma segurança pública importantíssima. Então, esse governo é o quê? Fome, desemprego, uma pandemia que o povo está vencendo, mesmo com a vida de milhares de pessoas que não deveria ter morrido de morte evitável, por omissão e ação dele de não querer comprar as vacinas a tempo, como foi oferecida, se ligar a um esquema de corrupção no próprio Ministério da Saúde para comprar uma vacina que não existia e que nem era aprovada pela Anvisa. E, segundo, ele combate rigorosamente o distanciamento social, aquilo que os governadores e prefeitos resolveram para defender o seu povo. Eu queria dizer que a não retirada da máscara, além de não estar só, é uma maneira de mostrar que a máscara salva vidas. Então, não tem... Eu estou sem máscara porque eu estou sozinho, trancado em casa. Então, o que é que acontece? Robson, o que é que acontece? Fome, desemprego, subemprego. O que elogiar? Com uma política econômica, que eu costumo dizer, apresente um plano para alavancar a economia. Não existe. O Ministério da Economia ele só tem 2 assuntos que ele fala com a gente. É ajuste fiscal, nada contra o ajuste fiscal, mas o povo, os trabalhadores, já estão tão ajustados que eu digo, daqui a pouco a gente não pode se mexer na cadeira. Venda do patrimônio, investimento na geração de emprego e renda, 0. E a gente sabe, né, Robson, que nenhum país do mundo saiu de uma crise econômica sem o maior investidor, no caso aqui o Estado brasileiro, não investir em infraestrutura. O Estado é o indutor do desenvolvimento, né? Muita gente defende a história de Estado mínimo, mas Estado mínimo para alguns e máximo para outros, né? Agora, senadora, quando a gente pensa nessa situação até de orçamento, como a senhora falou, né? Por pouco, inclusive, o orçamento das Forças Armadas não foi maior do que o orçamento da educação do país, né? Isso é algo lamentável. E também nessa situação que a gente vive, né, um contexto mundial de 4ª revolução industrial, a digitalização, o momento da digitalização e da velocidade em tudo, tem muitos empregos que estão literalmente desaparecendo por causa desse outro momento que a gente vive, de transformação industrial, de automação, de digitalização, e numa velocidade muito grande. E não se ouve uma palavra do governo para saber o que vai se fazer com essa massa de pessoas que está ficando desempregadas. Além da questão da pandemia, tem essa questão mais estrutural diante dessas transformações que a gente está vendo. Olha, eu costumo dizer, eles culpam a pandemia apenas agravou. Em dezembro de 2019, o IBGE já mostrava que a gente tinha 13 milhões e meio na extrema pobreza. Então, agravou.
na verdade, o Estado brasileiro está omisso nisso aí, e diz assim, o Estado está quebrado. Gente, nunca se teve uma concentração de renda tão grande. Os privilegiados, os privilégios para os grandes empresários, o privilégio para banco, eu queria dizer aqui que o povo não sabe, mas o banco, as sobras de caixa de banco no final do expediente, no mundo todo não tem nenhum país que faça isso. O Tesouro Nacional, através do Banco Central, fica com aquilo ali, rendendo a taxa Selic para os banqueiros. Como se perde? E quando os donos dos bancos recebem os seus lucros, né, realizam lucros e dividendos, os donos dos bancos pegam esse lucro bilionário e não pagam um centavo de imposto em cima. Não paga. E outra coisa, vamos falar do extrativismo no Brasil, que isso é de uma crueldade sem limite, seja ele mineral, animal ou vegetal. Existe a Lei Candir, esse povo ganha bilhões, normalmente concentrado numa família, e não paga imposto de exportação. Por que é que a gente é um país que é o primeiro e o segundo, na grande maioria, em produção de alimentos, de grãos, proteína animal? Como eles costumam dizer, se alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e deixa 100 milhões aqui com insegurança alimentar. E com fome mesmo, praticamente 30 milhões. Então, isso tem sim de onde tirar. E mais, essa família faz o seguinte, como ela não paga imposto, ela bota esse dinheiro no exterior, aí não tem dinheiro para a saúde da gente, para a educação, tira nossas riquezas naturais, que mesmo a plantação de alimentos é nossa água, nosso solo, desmata, nos enchem de agrotóxicos. Robson, eu, como médico, eu estou super preocupada. Em 2 anos e 8 meses, foi liberado 1.330 novos agrotóxicos. Tiram os recursos da... E vieram de países como os Estados Unidos, que não chega nem a utilizar boa parte desses agrotóxicos que foram aprovados aqui no Brasil e joga para cá como fosse o lixo do mundo, né? Não, nem a gente usa isso aqui, vamos jogar lá para o Brasil e a gente recebe, né? As custas, inclusive, do desligamento de uma das indústrias da Petrobras, que era de fertilizantes, né? Que vem se desligando para a gente comprar produto de fora, como se faz com os combustíveis, né? Uma desindustrialização terrível que o Brasil tem passado, né? Sem contar com esse impacto, no caso de agrotóxicos, em relação à nossa saúde. E outra coisa, se não sabe, a Monsanto e a Bayer, elas não pagam imposto para o Brasil importar. Como é que você libera imposto de agrotóxicos? Você libera, por exemplo, quando fala que não tem recurso, eu digo, revogue a emenda, a MP 795 de 2017, que liberou, isentou de imposto todas as petroleiras, a famosa MP de 1 trilhão. Peça licença, que naquela época poderia até ser correta, eu votei contra, mas, e outra coisa, desindustrializa a nossa indústria, porque esse povo importa tudo de indústria do exterior, porque não paga imposto. Isso tudo penalizando um país com a população de mais de 200 milhões de habitantes. Isso não é um governo, isso é um desgoverno. Ele não está fazendo o que deveria fazer, defender sua população. Eu cito aqui o exemplo da China. Apesar do presidente da República ficar o tempo todo alfinetando a China, ela se submete para comprar os grãos para alimentar seu povo. E aqui exporta toda, ainda faz a inflação subir. Outra coisa gravíssima desse governo, uma inflação grande. E a gente sabe, Robson, eu queria dizer aqui, esse alinhamento do preço de combustível ao dólar internacional só serve para poucas centenas de acionistas da Petrobras dizer, e não tem história de governo estadual, pode fazer o que quiser, o dólar sobe, aqui sobe. Agora, fazer isso com um país onde tem uma Petrobras, que nós somos autossuficientes de petróleo, que não era para estar dependendo. Por exemplo, a Clara Camarão,
ela está trabalhando com 40% da capacidade, e as outras refinarias, e a gente importando Isso é um petróleo verdadeiro e óleo. escândalo, né? Isso é um escândalo, né? A gente, com a capacidade de produção, diminui nossa produção para comprar de fora, e aquilo que a gente está produzindo, que a gente produz em real, a gente está pagando em dólar para que o estrangeiro tenha lucro. Esse é que é o grande assalto que nós estamos vendo em relação ao povo brasileiro, né? Isso aí é algo estúpido. E aí eu lhe pergunto, senadora, nós desperdiçamos, né? O Brasil acabou desperdiçando uma grande chance de mostrar algo diferente para o mundo quando foi a oportunidade do discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Mas, infelizmente, mais uma vez, nós passamos uma grande vergonha. É uma vergonha grande, porque ele foi lá, não disse a verdade. Ele mentiu. E ele pensa, por exemplo, o país ideal para investidores estrangeiros. Gente, investidores investem onde tem demanda. Você tem uma sorveteria, se são 4 mesas, você jamais vai aumentar para 10 se não tiver demanda. E como tem demanda, se ele está tirando o poder de compra da maioria do povo brasileiro? Essa conta não fecha. Você ganha em real e compra o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel em dólar. Isso não fecha. Então, tem saída. Sabe o que é bom nisso? Porque a gente pode dizer, pode esperançar, gente, porque tem saída. Precisa de vontade política. Se o governo quisesse, outra coisa. Uma lei de 1995, que entrou em vigor em 96, que isentou imposto sobre lucros e dividendos. Só tem um país fora o Brasil que está fazendo isso. Então, eu queria citar aqui o exemplo, você que é servidor público, que estão querendo matar agora com essa PEC 32, esmagar. Então, o que é que acontece? Você que ganha 1.900 e poucos reais, você paga imposto de renda. Nós fizemos um trabalho, eu e Flávio Arnes, e a Receita Federal nos mostrou, nós tínhamos 21 mil pessoas físicas, acionistas de grandes empresas no Brasil, que tem retirada mensal de 300 mil, no mínimo 300 mil. Nós só pegamos de 300 mil. Isso dá 120 bilhões ano, é quase um Fundeb. Então, aí onde está o erro. O Brasil está criando uma distância muito grande. A desigualdade social, 1%, a última vez que eu olhei, da população, tem 50% da riqueza. E tem como resolver. Isso é vontade política, tem como resolver. Eu sei que não é fácil, porque existe um lobby grande dentro do Congresso Nacional. Nós temos que dividir isso. O presidente propõe, mas o Congresso é quem aprova, gente. Então, tem que mostrar isso aí. Porque hoje a bancada do boi, da bala, e tem uma da Bíblia também que chama, eles aprovam o que quiser, para onde eles pendem. Então, eles sabem que poderia fazer essa reforma tributária solidária, como foi mostrado pela Unafisco, por estudo do mundo todo. A gente tem debruçado sobre isso. Mas eles preferem não tirar nada de quem já tem muito e cobrar. Isso é tão grave, essa tributação de não tributar lucros e dividendos, que, por exemplo, a maior parte dos tributos é no produto final, no consumo. Eu, com o meu salário de senador, eu pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho que paga uma pessoa que ganha um salário mínimo. Essa conta não pode fechar. Isso não existe. É um absurdo, e às vezes algumas pessoas pensam, mas se mexer no imposto, se for taxar os ricos, as grandes fortunas, se for cobrar esse imposto, né? Aí aquela velha frase estúpida, né? Dizer, mas o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Cuba. Aí é engraçado. O país símbolo do império do capitalismo no mundo, os Estados Unidos, estão fazendo exatamente esse tipo de política, né? É o que se observa agora com o Joe Biden. E veja a que ponto nós chegamos, né? Gente sem noção nenhuma passa até a chamar o próprio de comunista, né? Você vê como as coisas estão, como a população está confusa com tanta coisa, ou uma parte da população, né? Agora, senadora, me fala um pouco sobre uma iniciativa contrária a um projeto de lei
absurdo, inclusive, que é para tentar fazer com que as pessoas paguem pela perícia médica do INSS, né? Pessoas que já estão numa situação de fragilidade, precisando de uma perícia para continuar recebendo algum tipo de suporte, se isso for aprovado, ainda tem que passar por uma humilhação nesse sentido. Olha, e é o seguinte, eu quero dizer que a Previdência está com 2 milhões de brasileiros e brasileiras numa fila, lutando por uma coisa que ele tem direito, aquele benefício. 2 milhões, não é pouca gente, atrás do benefício de prestação continuada e atrás de um benefício. Eu conheço centenas, milhares de pessoas que ligam para mim que eles sofreram um acidente ou tiveram uma doença, tiveram 60 dias de licença médica. A empresa paga 15, Robson, e eles fazem 8 meses que estão esperando que a Previdência resolva isso. Nem recebe da empresa e nem recebe da Previdência. Isso é de uma crueldade que me assusta. Tem muita gente com deficiência aí no meio disso, muitos idosos. Aí, como é que alguém assim é quem vai pagar a sua perícia? Que história é essa? Isso é cruel, está aqui, isso é uma medida provisória deles, mas a gente não vai deixar passar isso. Apesar da gente ser minoria nessa defesa, mas isso é de uma crueldade tão grande que assusta. Que história é essa do presidente do Estado brasileiro não poder pagar as perícias? O povo que já está no fundo do poço, a maioria deles já estão desempregados, para ter direito, para reivindicar um direito seu, precisa pagar o médico perito para isso? Claro que não. Então, para ver a que nível esse governo chegou, gente, isso aqui não é questão de ser esquerda, direita. Isso aqui é uma questão de você defender a vida desse povo. A vida não tem mais importância, porque a gente vê quase 600 mil óbitos com meta de que a maioria era de morte evitável. A gente viu ontem naquele Prevent Sênior, aquilo, na CPI, aquilo, eu tive vontade de chorar quando eu vi aqui. Aí, o que é que acontece? Por trás disso, a gente sabe que tem centenas com cirurgias eletivas, própria cirurgia contra câncer, que a gente sabe que a precocidade do tratamento é quem salva, que estão morrendo em consequência disso. Aí, fome, desemprego, subemprego, sabe o que é que as empresas fazem, que o governo existe? Chama 100 servidores, 100 trabalhadores, bota lá como se tivesse, e só chama para trabalhar 10 dias no mês. 10 dias no mês. E paga conforme os 10 dias. Ganha, sim, menos do que o salário. Aí quem vai comprar? Eu acho que o comércio, a indústria já era para ter acordado. Primeiro, o preço do combustível, que isso é uma bola de neve, chega a todo mundo. Onde se vive num país onde 70% do que se produz é transportado por rodovias, como é que um litro de óleo diesel desse pode? Então, não tem como segurar isso. E tem solução. Para mim, o mais cruel é saber que pode resolver, sim. Pode, sim, resolver. É uma questão de vontade política. E resolveu não optar pela vida. Sem dúvida. Senadora, e já para a gente finalizar, há a defesa de um projeto em relação ao combate à pobreza menstrual, né? O que seria a pobreza menstrual e no que consiste esse projeto? Pobreza menstrual, a gente já tinha 3 projetos lá, inclusive uma sugestão legislativa de uma estudante de Pernambuco que veio para mim, eu fui relatora na CDH. Tinha outro do senador Cajuru, mas tinha de Marília Reis, da deputada, que foi aprovada na Câmara e que estava completa. É assim, proteção e promoção. A questão da pobreza menstrual, a Organização Mundial de Saúde já vinha chamando a atenção do Brasil. Meninas e mulheres perdendo aula porque não tem condições de comprar absorventes, não tem condições de higiene para isso, adoecendo muitas vezes. A pandemia escancarou isso aí. Aí, o que é que acontece? Você saber que tem criança, meninas e mulheres,
que não vão para a aula porque não tem condições de ter um absolvente, e a gente sabe que isso é real. Não tem comida, quanto mais o kit de higiene. Então, o de Marília, como a gente achou, eu digo, vamos para o de Marília. Já estava aprovado, acabar com essa a história de ser o meu, de fulano, o que tiver mais próximo. E a gente conseguiu aprovar. Aprovamos isso aí, e isso é um ganho, sabe por quê? Porque até por falar em menstruação existe um tabu, existe um tabu falar sobre isso. E professoras que já compravam os absolventes. Isso faz cada vez mais a desigualdade social, porque quem não tem condições é justamente quem já tem dificuldade de educação. Então, a gente aprovou. Espero que o presidente da República tenha pressão grande, porque a gente dividiu entre educação, saúde e as mulheres privadas de liberdade. Então, cada ministério vai ter sua responsabilidade com isso, entendeu? Então, tem pressão de todos os lados do governo, mas eu era relatora, e eu costumo dizer que a gente que sobreviveu a mortalidade infantil do Nordeste, ali do sertão, há mais de 50 anos, não pode estar com medo de defender aquilo que foi muito explícito. Aqui, essa pobreza menstrual, isso é de uma crueldade com meninas e mulheres muito grande, gente. Não poder ir para aula e já fica discriminada, né? Que já cria aquele tabu e ainda é mais discriminado. Como é que uma criança dessa, dependendo do fluxo menstrual, tem umas que tem mais prolongado, quantos dias de aula perdia por mês? Por que ela tinha direito? E mulheres em situação de rua também. Eles não estão na rua porque optaram por isso. Eles estão na rua porque o Estado empobreceu. Eu costumo dizer que não existem pobres, existem empobrecidos que o Estado resolveu empobrecer. É uma questão de decisões políticas. Você abraçar o seu povo, você ter um olhar diferenciado. Isso não tem partido nem cor. Gosto de dizer isso, quer dizer, da esquerda, a Venezuela, como você falou, Cuba, não sei o que lá. Gente, isso é para quem não entende o que é que está acontecendo. Então, o Brasil tem jeito, sim. O que falta são decisões políticas, porque temos um presidente que não cumpre com o seu papel, que é defender o seu povo, a sociedade brasileira. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer a participação da senadora Zenaide Maia do PROS no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda, senadora. Eu quem agradeço. E terminando, informação é poder. Ditadura não quer que ninguém tenha informação, porque quem empodera as pessoas é educação e informação. Conhecimento é poder. Porque aqui todo ditador ele tira o recurso logo da educação, da cultura, porque a cultura é a digital de um povo. Se você não souber de onde veio, você não sabe onde está e onde quer chegar. Então, é isso que quem não quer a participação. E os meios de comunicação, eu digo que tem salvado muitas vidas, tirando as fake news, que eu queria até falar, como é que um presidente da República defende mentiras falsas? Eu digo, gente, você tem ideia que para minha neta, eu vou dizer, você não pode mentir, mas se for pela internet, você pode. Isso é questionável. Mas a alegria é minha de poder informar o que está acontecendo e esperançar. E dizer que você não é pobre porque você quis. O Estado lhe empobreceu quando não ofereceu educação, nem saúde, nem oportunidades. E mais, para finalizar, Rose, esses que dizem que defendem a família, as famílias, quem defende família defende um teto para essa família, defende uma educação pública de qualidade para essa família e defende uma saúde pública de qualidade para essa família. Então, essa história de defesa de família e deixar ela na rua, desempregada, não está defendendo a família, com certeza. É verdade. Muito obrigado, senadora.